Bom dia, boa tarde, boa noite, Walkers! Eu me chamo Lara Walker e hoje eu vim aqui trazer para vocês duas histórias das quais aconteceram no universo The Walking Dead, incluindo a menina do posto de gasolina e a porta do hospital onde o Rick ficou em coma. E solta a vinheta! Vinheta maravilhosa, não é mesmo? Bom, eu decidi trazer essas duas histórias para vocês, porque se eu fosse trazer individualmente, o vídeo ficaria muito curto. Então eu decidi juntar essas duas histórias para o vídeo ficar maior, ok? Eu vou começar então com a Summer, a menina do posto de gasolina. A história dela foi revelada através dos jogos The Walking Dead, mas não em específico jogos da Telltale. Foram outros jogos nos quais revelaram a história da Summer. A Summer estava no mesmo acampamento que Shane, Lori, Carl e T-Dog. Um acampamento antes do acampamento de Atlanta. Então, a mãe da Summer, cujo nome não foi revelado, acabou sumindo do acampamento e Summer ficou com o seu pai e o seu tio. A mãe da Summer, ela reapareceu, porém ela estava mordida e transformada. Quando ela reapareceu reanimada como um zumbi para Summer. Quando o acampamento foi atacado, o Shane defendeu Lori, o Carl e ajudou o T-Dog a se defender. Porém, no acampamento, o tio e o pai da Summer estavam ali meio alcoolizadinhos, né? E acabaram sendo mordidos, ambos. A Summer, né, ela estava sozinha, desesperada e com medo, já que sua mãe estava morta, seu tio e seu pai foram mordidos e transformados. A Summer, ela fugiu do acampamento com medo e sozinha. Lá, então, fora do acampamento, ela acaba sendo surpreendida por um zumbi que morde a sua boca e Summer vem então a falecer. A Summer, ela acabou se transformando e voltando como zumbi até o acampamento onde o Rick, né, tirou o sofrimento dela. Mas por que a Summer acabou pegando o ursinho de pelúcia do chão? O diretor da primeira temporada acreditava que os zumbis tinham uma vaga memória de quando eles eram vivos, e ele trouxe isso para a série então. A Summer é um desses zumbis, dos quais tem uma vaga lembrança do que aconteceu em vida, igual aquele ursinho de pelúcia que era dela em vida e ela se lembrava e pegou o ursinho, não é mesmo? Mas trocou o diretor, trocou os zumbis. Ok, essa foi a primeira história, a Summer, a menina do posto de gasolina. A segunda história que eu vou falar agora é sobre a porta do hospital onde o Rick estava. Sim, gente, a porta do hospital tem uma história e nós vemos isso em um web episódio. Então vamos lá. O responsável por escrever na porta "Não abra, mortos aqui dentro" é Paul e sua namorada Karina. Paul e Karina, eles precisavam de um médico, pois Paul estava muito doente e precisava ser cuidado. Então eles foram até o hospital onde o Rick estava e lá eles encontraram uma única enfermeira que estava cuidando das pessoas doentes daquele hospital. Então ela começou a cuidar, né, do Paul. Porém, o Paul acabou desmaiando, né, ficando inconsciente. E ela jogou ele dentro da cantina onde estavam todos aqueles mortos. A enfermeira fala para Karina que Paul não resistiu e acabou morrendo. E Karina não queria viver sem Paul. Ela então também decidiu, né, optar pela opção mais fácil, que é tirar a própria vida. Ela pediu então à enfermeira algum remédio que a matasse e assim a enfermeira fez. Porém, Paul estava vivo o tempo todo. Como eu disse, ele estava desacordado. E dentro lá da cantina, com o cheiro forte dos mortos, ele acabou acordando lá e vendo que ele estava preso, encurralado em uma cafeteria cheia de zumbis. E ele faz o possível para sair de lá, usando a maca contra os zumbis, tentando sair. E quando ele chega na porta, o que acontece? A porta estava trancada. Isso mesmo, a enfermeira tinha trancado o Paul pelo lado de fora.
Ele faz muita força contra a porta até arrombar a porta e conseguir sair de lá. Quando ele consegue sair de lá, a enfermeira olha para o Paul totalmente assustada. Ela não achava que Paul conseguiria sobreviver àquilo, porém Paul sobreviveu. Então Paul pergunta onde é que estava a Karina, porque ele queria ver a mulher dele, onde que estava ela? A enfermeira então fala que Karina não estava mais... A enfermeira então fala que a Karina não estava mais entre eles, porque a Karina tinha cometido suicídio. O Paul, então, ao ver o corpo da sua mulher, pergunta tudo o que aconteceu e a enfermeira fala que ela injetou um remédio muito forte que fez Karina morrer. Paul, então, ficou totalmente descontrolado e com raiva. Ele foi pra cima dessa enfermeira, pegou a enfermeira com muita raiva e jogou ela dentro da cafeteria para ser morta pelos zumbis. Então Paul, ele acorrentou a porta da cafeteria, escreveu: "Não abra, mortos aqui dentro". E o corpo da Karina, então, que tinha se reanimado como um zumbi, ele colocou uma camisa de força na Karina e começou a andar com ela, estilo Michonne. E ele viu que Karina era um repelente para os outros mortos, pois quando ele andava com Karina, nenhum outro morto chegava perto dele. Mas ok, essa então é a história da porta do hospital, né? Onde Paul e Karina foram os responsáveis por tal escrita. Porém, só são responsáveis na série. Tanto nas HQs como nos livros, o real dono dessa frase é o governador Brian Black. Sim, gente, Brian Black é o verdadeiro dono original dessa frase. E não estava na porta do hospital onde o Rick estava em coma. Negativo. Essa frase originalmente deveria estar na frente de uns condomínios, onde alertaria para ninguém entrasse, porque aqueles condomínios estavam todos infestados de mortos. Mas você só vai entender isso na página 70, Ascensão do Governador, o livro, e na edição 8 das HQs The Walking Dead. E isso que eu acabei de falar aqui pra vocês é um easter egg, no qual eu acabei descobrindo, e eu fico muito feliz de ter descoberto um easter egg no universo The Walking Dead. E é isso então, gente. O responsável então pela escrita é o Paul e sua namorada Karina. Nós sabemos que a Summer, a menininha do ursinho de pelúcia, tem uma história de como ela ficou daquele jeito. E nós também sabemos que o verdadeiro dono da escrita, "Não abra, mortos aqui dentro", é originalmente o governador, mas na série ficou original, né, o Paul. Mas governador estava aí antes de enlouquecer. Antes de dar continuidade no vídeo, tem algo interessante que eu gostaria de citar. A Summer, a menina do ursinho de pelúcia, reapareceu no episódio 1 da 8ª temporada. Ela reapareceu para Carl. Se você prestar atenção, de fundo nós conseguimos ver ela andando na direção do Carl, mas quem finaliza ela pela segunda vez é o Rick. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam no comentário. Por que que a enfermeira não jogou o corpo do Rick na cafeteria? Será que ela não viu que o Rick estava no hospital? Será que foi o poder do protagonismo? Ou será que aquela maca que o Shane deixou na frente da porta impediu ela de entrar de alguma forma? Ou será que ela achou que o Rick não era um perigo e poderia estar totalmente morto ali? Não sabemos. Outra pergunta que eu tenho pra vocês é: Summer, será que a Summer era amiga do Carl lá naquele acampamento? Será que alguma hora ela chegou a brincar com o Carl, conheceu o Carl, já que os dois tinham a mesma idade? Essas perguntas sem respostas eu vou deixar para vocês criarem as suas teorias. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário, deixa seu joinha, se inscreve no canal e ativa a notificação. E até o próximo vídeo. Tchau!